Eu creio que você não saiu da sua casa, queridos, para vir aqui e voltar para casa da mesma maneira. Amém? Quando nós cultuamos ao Senhor, eu fico maravilhada com o que Deus faz, porque Deus de geração em geração encontrou formas e meios para alcançar o homem. E a igreja nada mais é do que uma forma de Deus alcançar o homem também. Deus criou um lugar, uma forma, um meio, um templo, amém? Com toda uma liturgia, uma oração de abertura, louvores, preparando o caminho para a palavra. Quando você ergue a sua voz, louva o Senhor e o adora, querido, você está trazendo uma atmosfera totalmente espiritual, preparando todas as coisas. E Deus se agrada quando você ergue a sua voz cantando a Ele. Quando você louva o Senhor, você está dando o seu coração a Ele. Ainda que seja difícil muitas vezes. Quantas vezes nós chegamos com um sorriso no rosto, mas o Senhor sabe quando nós estamos arrebentados por dentro. Mas quando você decide, mesmo assim, abrir a sua boca, dar a Ele o seu sacrifício de louvor, querido, grandes coisas faz o Senhor por nós. Amém? E no meio de toda essa liturgia, Deus encontra um meio para falar com você. O culto racional, como diz a palavra do Senhor, é o momento em que você sai da sua casa para vir encontrar ao Senhor. Amém? Não que nós sejamos religiosos, nós sabemos que o Senhor está conosco dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no carro, na escola, na faculdade. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a presença. Mas quando você sair da sua casa, vem com a consciência de ouvir o seu pai falando. Amém? Porque eu digo isso. O tempo, o amor está esfriando de quase todo. A palavra do Senhor também disse que seria assim. Mas a igreja não pode esfriar no seu modo de cultuar ao Senhor. Amém? O natural, o normal está rolando lá fora, as pessoas falam, as pessoas murmuram, as pessoas reclamam até mesmo da igreja. E nós estamos vendo que nos tempos de hoje o que está acontecendo? Até a igreja está se tornando normal, até a igreja está achando natural, quando não é. O vir à casa do Senhor tem que continuar sendo algo importante. Tem que ser um momento precioso. Você tem que desfrutar de cada minuto, de cada segundo. Amém? Não é por causa dos escândalos que acontecem, não é porque as pessoas que estão dando maus testemunhos. Deus é o mesmo, querido. Ele usa o homem da mesma forma. Ele usa o ministério de música da mesma forma. Ele usa o ministro da palavra, o pastor da mesma forma. É algo totalmente espiritual. A maneira em que vai trazer resultado para você quando você entra e sai da casa do Senhor no culto poderoso ou não poderoso, é a maneira como você se comporta aqui dentro. Amém? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, agora que nós terminamos o louvor, nós ficamos sentados aqui, né? Quem está aqui em cima vê tanta coisa, querido. E eu creio que também o diaconato que está ali atrás vê tanta coisa. As pessoas se comportam sem reverência alguma diante da presença do Senhor. Eu não estou aqui para trazer condenação para ninguém, queridos. Mas se você está vindo para algo sobrenatural e espiritual, haja como espiritual. Saia da sua casa vindo para cá, considerando a pessoa que vai estar aqui. Eu não falo por mim, mas pelo pastor, ou seja, qualquer um que esteja aqui, até no momento do louvor. Caio está engatinhando, está começando agora, mas eu me alegro tanto porque há tanta unção sobre a vida dele, há tanta fome, há tanta dedicação, há tanta entrega, queridos. E isso é para edificação do corpo. Você é o corpo de Cristo. Ele está aqui te servindo. Assim como o pastor ou qualquer pessoa aqui em cima. Pare de ver o natural e veja Deus falando com você. Ainda é dessa forma. As pessoas mudam, o tempo muda, as gerações passam. Mas num culto, diante de uma liturgia, ainda é Deus falando com você. Usando o homem para lhe alcançar. Amém? Então não é momento de ter sede. Não é momento de ter vontade no banheiro. Querido, não é momento de ficar no celular. Se você tem a Bíblia no celular, acompanhe. Mas no momento em que a palavra está sendo lida. De resto,
Desligue a sua internet, seu Facebook, seu WhatsApp. Se você está interessado no que está acontecendo lá fora, vai lá para fora. Fique em casa. Isso é um desrespeito com a presença do Senhor. Nós precisamos voltar a considerar. Quando você quer resultados, e a gente muitas vezes vem precisando de um resultado, de uma resposta, de um socorro. Trate Deus com reverência. O resultado vai chegar. Trate Deus com amor, com fidelidade, as coisas vão acontecer. Amém? Talvez não esteja acontecendo, porque você não anda se comportando da maneira certa na presença. Amém? Porque Ele está presente. Por quê? Por causa das 4 paredes? Não, queridos. Antigamente era na arca, lembra? Deus estava ali guardado dentro de uma caixa. Deus não está guardado aqui dentro, quando a porta fecha, Ele fica aqui dentro esperando você voltar. Não. Ele entra quando você entra. Ele chega quando você chega. E Ele se manifesta e fala por sua causa. Amém? Isso é o amor de Deus. Isso é cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Tenha o mesmo zelo e a consideração. Se Ele deu tanto, fez tanto, se dedicou tanto, querido, se dedique, se entregue, se renda. Amém? Você precisa aprender a se render. Você precisa aprender a se entregar por inteiro. Amém? Se desarme por dentro. Abra o seu coração. Não adianta você ficar aí preocupado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas, preso em tantas coisas. Quando a única coisa que Deus quer é que você incline os seus ouvidos e ouça o que Ele tem para falar com você. Se você veio buscar algo, se comporte para receber. Amém? Seja com as mãos abertas, seja com os ouvidos abertos. Porque é assim que Deus age, querido. Ele se manifesta onde Ele é desejado. O Espírito Santo tem o prazer de se manifestar, de falar, de tocar. Nós vemos o mergulhando no Espírito, não foi assim? Por quê? Porque nós estávamos gerando muitas expectativas e foram 2 dias gloriosos. Mas essa mesma expectativa, querido, tem que ser todos os dias. A mesma expectativa. Porque Ele tem desejo de se manifestar sempre. Por que Ele só age no mergulhando no Espírito? Ou por que Ele só vai fazer num seminário de Páscoa? Ele não quer que vocês fiquem esperando até chegar abril para as coisas acontecerem. Ele quer todos os dias. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite maravilhosa. Nós te damos graças pela sua presença. Nós consideramos sim a sua presença, Pai. Ela é tudo para nós. Porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Ainda com todas as circunstâncias e dificuldades, ainda diante de tudo que o diabo fez para nos tirar da sua presença, para nos tornarmos teus inimigos, você enviou Jesus. Você, Senhor, fez tudo o que você podia e estava ao seu alcance, fazendo um plano perfeito, uma obra perfeita, para que nós estivéssemos perto de você, lhe ouvindo, aprendendo, sendo ensinados, sendo conduzidos, porque o Senhor tem prazer no nosso sucesso. O Senhor tem prazer que venhamos ter bom êxito em todas as coisas. Então essa noite, Pai, que o nosso bom êxito seja te ouvir, seja acolher a Tua palavra, que é mais penetrante, mais cortante, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Porque, Senhor, uma espada natural tem o poder somente de penetrar a carne, mas a Tua palavra, Pai, tem o poder de penetrar a alma e espírito, dividir e discernir as intenções do coração. Obrigado, Pai, por ouvidos atentos, abertos ao som da sua voz. Obrigado, Pai, pelos olhos do entendimento sendo abertos. E obrigado por corações preparados, Pai, como boa terra, acolhendo com mansidão, acolhendo com alegria, acolhendo com gratidão a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque uma vez sendo plantada essa semente, eu creio, Senhor, que ela dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E os Teus planos não vão ser frustrados.
Ela vai entrar, Pai, transformar vidas, transformar histórias, Pai. E os teus filhos e filhas vão sair daqui, Pai, e não serão mais os mesmos. Obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Minha vida está em tuas mãos. E eu te dou graças, porque as vidas que estão aqui pertencem a você. E eu creio que o Senhor tem uma palavra rema para cada um, alcançando a todos, segundo a necessidade de todos eles. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, porque você é fiel e bom em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como nós falamos, né? Deus sempre achou uma forma de estar com os seus. Amém? Deus não criou um mundo, uma terra, criou todas as coisas. Nós vemos em Gênesis. Não é assim? Criou os peixes, as aves do céu, criou o jardim do Éden, colocou um homem ali. E simplesmente sentou no trono, cruzou os braços e ficou olhando para ver o que ia acontecer. Quando nós lemos e examinamos as escrituras, nós vemos que não foi isso que Deus fez comigo e com você. Não é assim? Ele sempre interferiu na história do homem. Ele sempre quis participar da história do homem. Ele podia muito bem cruzar os braços e criar a mim. Vai, a Michele. Deixa a Michele lá. Vamos ver como é que ela se sai? Vamos ver as escolhas dela? E durante 22 anos, querido, eu demorei 22 anos para conhecer o Senhor. E talvez você tenha demorado mais do que eu, ou menos do que eu. E você não acha que lá atrás, antes de Jesus, Deus não estava agindo na sua vida. Eu demorei 22 anos, mas hoje eu olho para trás e eu vejo, em alguns detalhes, algumas situações, o Senhor cuidando de mim. O Senhor intervindo, o Senhor cuidando. Quantos livramentos, quantos caminhos de morte em que Ele não deixou que eu fosse para a morte. Quantas vezes Ele interferiu em alguma situação da minha vida e eu hoje olho para trás e eu consigo reconhecer. Porque Ele não me lançou, Ele não me criou, Ele não criou você para estar à mercê das situações, das circunstâncias. Amém? E quando nós olhamos para Gênesis, abre Gênesis capítulo 3, ou capítulo 3, versículo 8. Nós vemos exatamente assim. Deus criou o homem, Adão, colocou no jardim. Amém? Criou todas as coisas, preparou todas as coisas para Adão. E nós sabemos que aí já havia acontecido a queda, amém? Vocês conhecem a história. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as aves do jardim. Mas eu quero que você atente que Deus estava onde? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Deus criou todas as coisas e Ele tinha o prazer de passear naquele jardim. Deus não estava ali passeando no jardim por causa dos cavalos, das girafas, para tudo que Adão tinha dado um nome. Não é? Deus não estava ali por causa dessas coisas. Deus não estava ali guardando a árvore da vida. Deus não estava ali por conta dessas coisas. Deus estava ali exclusivamente por causa do homem. Porque Adão tinha uma importância para Deus. Você consegue enxergar quão grande e maravilhoso é o amor de Deus? Porque Adão não era qualquer um. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Por que tão importante? Porque Deus tinha dado ordem, sua palavra era lançada e todas as coisas eram formadas, mas o homem não. O homem foi formado com as próprias mãos de Deus. O barro, um boneco. Mas aquele boneco não tinha vida. Era necessário algo acontecer. E o próprio fôlego de Deus foi colocado naquela criatura, a quem Ele muito amou, a quem Ele desejou que fosse a sua imagem e a sua semelhança. Por isso,
Deus vinha andar, passear com Adão na viração do dia, todos os dias. E agora eu te pergunto, Deus desistiu? Deus criou e deixou o homem à mercê de todas as coisas? Não. Deus queria estar com o homem. Deus queria participar de todas as coisas. Quando nós vemos Deus falando com Adão e dando as instruções, faça isso, cresce, multiplica, governa, guarda o jardim, dá nome para os bichos. Deus dando autoridade, Deus dando domínio. O Senhor sempre quis participar de todas as coisas. O Senhor sempre quis estar com o homem. Nós vamos falar hoje sobre a presença do Senhor. Lembrar que Ele está. Não só aqui dentro. Quando você sai, Ele sai com você. Quando você dorme, Ele está ali. E o que é maravilhoso, né? Nós falamos que o Senhor está conosco 24 horas por dia. E nessas 24 horas, 12 ou 8 ou 6, algumas pessoas estão dormindo, Ele continua. E ainda é mais maravilhoso, porque Ele está velando o nosso sono. Porque não cochila e não dorme aquele que nos guarda. É promessa do Senhor. E aí você fica pensando, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu estou tão sozinho. Só eu pensei assim, uma vez na vida pelo menos, ou esses dias, ou semana passada, ou mês passado. Senhor, eu estou tão cansado porque eu estou tão sozinho. Mas aí a gente olha para a palavra do Senhor e nós vemos o Senhor se manifestando para o homem. E aí, de repente, o homem cai e o Senhor se arrepende, se entristece com o homem, e vem o dilúvio e acaba com tudo. Mas aí ele acha um homem justo, Noé, e cria todas as coisas a partir dessa família. E aí ele cria um arco como aliança, né? Muitos de nós falamos que é o arco-íris, como prova de que Deus nunca mais ia destruir a humanidade. E aí vem Abrão, e aí vem Isaac, e aí vem Israel. De repente, agora Deus criou um povo para ele. Querido, você me diz que Deus não quer ter relacionamento com você. Diante de todas essas coisas, como não ver Deus querendo, desejando você? Desejando relacionamento com você. Desejando ser o primeiro na sua vida. Desejando participar de todas as coisas. E aí criando um povo para si. Passamos por José, passamos por Moisés. E o povo estava preso no Egito, e o povo estava sofrendo no Egito. E Deus usa Moisés. Vai lá, liberta o meu povo. Deus sempre interferindo na história. Deus sempre movendo a mão dele. E aí você para e muitas vezes você pensa, mas tantas coisas, o homem pecou tanto. 40 anos no deserto murmurando. E aí você acha que Deus foi fracassando nessas coisas, né? No relacionamento com o homem. Alianças foram quebradas, querido, mas Deus não fracassou. Eu consigo ver sucesso de Deus em tudo isso. Porque em todas as empreitadas dele, em toda vez que ele não desistiu do homem, ele obteve sucesso. Até chegar a Jesus. E o sucesso ainda foi maior, porque a obra foi completada. O maior inimigo meu e seu foi derrotado. Aquele que te queria também, não porque te ama, o inimigo das nossas almas, mas porque ele queria destruir a perfeição de Deus. Porque o inimigo nos odeia, querido. Ele continua ao nosso derredor tentando nos destruir. E aí ele vem nos nossos sentimentos e vem nas nossas emoções dizendo que a gente não é nada, que a gente não pode, que a gente não consegue, ou que a gente está sozinho. Quantas vezes, diante da situação que você está passando, e eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por problemas, amém? Tem alguém que não tem problema aqui essa noite? Tem alguém aqui que não tem uma dificuldade essa noite? E o primeiro pensamento, o primeiro engano de Satanás é dizer que você está sozinho. Foi assim com Jesus no deserto. Ele esperou a ocasião em que Jesus estava sozinho no deserto. Lembra que no final de tudo, depois é que os anjos vieram servir Jesus? Mas Jesus estava com o Pai. A palavra estava em Jesus. Jesus não estava só naquele momento. E aí quando vieram os ataques, ele sabia exatamente como se defender.
Porque ele não estava só. Mas quando vier, querido, o primeiro engano, o primeiro ataque, saia do campo das emoções, saia do campo dos sentimentos. Você é o povo da fé. Amém? Ficar em casa chorando, se lamentando e sentindo pena de si mesmo não vai te levar em lugar nenhum, querido. Olhar para a situação e ver, não tem jeito, como eu vou sair dessa? Senhor, eu olho para um lado e para o outro. Eu não acho a luz no fim do túnel. Você não precisa da luz no fim do túnel, Ele está com você. A luz está com você. Ele está habitando com você. O maior, o Senhor dos exércitos. Você também não precisa ficar olhando para as Escrituras e ficar, Senhor, mas era tão maravilhoso no Velho Testamento. Quantos milagres, quantas maravilhas. Não podia ser assim hoje. Eu quero te lembrar, querido, que essas coisas aconteciam. Mas o homem não tinha presença dentro. Era sobre. Deus vinha com um propósito sobre reis, sacerdotes e profetas. E ali agia. E o Espírito Santo ia lá, soprava o vento, o mar se abria. É maravilhoso, é tremendo. Mas por que não pode ser assim hoje? Porque você está pensando que você está sozinho. Um problema assim desse tamanho para Deus. E você imaginando que você não vai passar por esse obstáculo. Porque é maior. Não é, querido. O maior está dentro de você. Amém? Aleluia. Êxodo 25, Mateus, põe aí, por favor. Estila, né? Êxodo 25, do 1 ao 8. Aleluia. Êxodo 25, do 1 até o 8. Vamos lá? Como eu falei, o Senhor criou um povo, Ele tirou o povo do deserto, mas Ele não estava satisfeito ainda. Ele queria estar no meio desse povo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Desejo de estar com o povo. Desejo de estar perto. Desejo de participar de todas as coisas. Você pode perceber que Deus nunca quis estar longe de você. Mesmo diante do pecado. Jesus ainda não tinha vindo aí. No Velho Testamento, o homem ainda estava debaixo de condenação. O homem ainda estava morto espiritualmente. Por isso que Deus só podia se manifestar através e sobre alguns. Porque espiritualmente o homem ainda estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas nem isso segurou Deus. Nem isso impediu que ele viesse habitar no meio do povo. Nem isso impediu que Deus operasse milagres. Nem isso impediu que a glória do Senhor viesse sobre o templo. E as pessoas, os sacerdotes, nem conseguissem ficar de pé, tamanha a sua glória. E eu te pergunto, você se sente sozinho ainda? Quando nós dizemos, Pai, eu estou tão só nessa situação. Pai, o Senhor não está vendo meu problema. Pai, o Senhor não vai fazer nada? Não é assim? Desespero de alma. Alma agitada e aflita.
nós devemos lembrar que nós somos o Espírito. Os sentimentos e as nossas emoções não devem nos dominar mais, mas a fé. Porque a fé é que agrada ao Senhor. Não é o choro, não é o pranto. Nós vamos chorar? Vamos. Por que não? Né, Isabel? Mas a lágrima, o choro, deve ser só um escape para a sua alma se aliviar. Não mais do que isso. Chorou? Né, Quitéria? Quando a gente fala para as crianças, engole o choro. Chorou, engole o choro. Se levanta, abre a sua boca e declara a palavra. Essa é a posição do povo da fé. Às vezes nós estamos aqui, nós ouvimos fala, né, Ana? Declara, chama a existência, fala com a situação, fala com o problema. Porque o posicionamento justo que vive pela fé hoje é esse. Não é acuado, não é retrocedendo, não é em casa sofrendo, não é em casa chorando. Ei, lugar de crente é na igreja, não é em casa, querido. Mesmo que esteja doendo, vem para cá, receber renovo. Deus está lá com você? Está. Amém? Mas na unidade, Deus ordena a bênção. Há uma unção coletiva quando nós estamos juntos. Amém? E muitas vezes o que acontece aqui não vai acontecer na sua casa. Por quê? Porque precisa de ajuntamento. Aqui você é preparado para o que acontece lá fora. Não despreze o congregar. Se não fosse importante, Jesus não entrava no templo. Quantas vezes nós olhamos a palavra do Senhor, os evangélicos, onde é que Jesus estava na maioria dos tempos? No templo ensinando. No templo fazendo. Até no templo ele era perseguido, era acusado. Vamos imitar Jesus. Congregue. Não deixe as situações te pararem. Não deixe o teu emocional te parar. Amém? Quantas vezes, como eu falei, aqui em cima a gente vê tanta coisa, a gente vê os que estão mais distraídos, a gente vê os que estão mais desinteressados. Mas a gente também percebe no espírito a pessoa que está ali, ó, angustiada, presa, pesada, desesperada por dentro, precisando de um socorro. E aí a gente está louvando aqui, ou ministrando a palavra, a gente fala, Senhor, vai lá, toca, cuida, levanta. Você vem congregar para isso, querido. Aqui você recebe um abraço, aqui você recebe um colo, aqui você recebe uma palavra. Não espere que Deus fale para você que você é um coitadinho, que Ele está olhando o seu choro. Não. Ele te chama mais do que vencedor em todas as coisas. Ele continua dizendo, se levanta, ergue-te, resplandece a glória do Senhor. Para cada dia do ano, eu já ouvi isso muitas vezes. 365 promessas da palavra são, não temas, eu sou contigo. 365 para cada dia. Você tem o não temas, eu sou contigo. Você tem as promessas, você tem a presença. Ele quis habitar no meio do povo. E Ele veio e se manifestou. Coisas grandes aconteceram, foram acontecendo. O homem foi conhecendo o Senhor, chegou à plenitude dos tempos, Jesus veio, Jesus te salvou. Deus não se contentou em estar sobre, Ele tinha que vir pisar na terra, Ele tinha que vir andar no meio do homem. Ele teve que se fazer carne como eu e você, Ele quis ser semelhante, Ele quis sentir as mesmas coisas, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, foi abandonado, foi traído. Eu só consigo ver um Deus que quis estar perto o tempo todo. E quis ser igual para me substituir. Porque Ele precisava remover o pecado. Para Deus só estar sobre o homem não era mais o suficiente. Não era esse o plano. O só estar sobre estava bom, não estava? Né, Ana? Se só estar sobre um homem, ele já podia abrir o mar. Ele já podia falar, Ana, vai lá, põe o cajado na água, abre, o mar vai se abrir. Ana, vai lá, pega o cajado, fala para o povo para marchar. Já não estava bom?
Ele quis vir estar dentro. Dentro. Tem mais perto do que isso? Tem mais junto do que isso? Como um só. Ele e nós e ele. Ele te fez morada do seu Espírito Santo. Ele disse, eu vou enviar um outro Consolador. Você não vai estar, eu vou subir para o Pai, mas você não vai ficar sozinho. Com que propósito? O Espírito Santo, o próprio Deus, veio habitar dentro de nós. Lembra João 3,16? Coloca aí, Estela, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus como seu Senhor Salvador, e o Espírito Santo veio habitar dentro de você, foi justamente por isso, para que você não perecesse. Para que você não pereça. Ele está habitando aí dentro de você para você não perecer nessa terra. Você vai estar aqui ainda por um tempo, Juliana. Você vai caminhar por aqui. Você vai passar por situações com seus filhos, com seus casamentos. O Covid vai passar sobre a terra. Outras coisas vão acontecer sobre a terra. São os princípios das dores, mas você não vai perecer porque o maior está dentro. O apóstolo Bud, ele fala que uma vez ele falou para o Senhor, eu estou tão sozinho. Os grandes homens de Deus também já se sentiram sozinhos, querido. Isso não é pecado. Mas pecado é não crer no que o Senhor falou. E Ele disse que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias é todos os dias. É nos dias bons, Carla. São nos dias maus, Ele está todos os dias. É na tempestade, é na bonança, Ele está todos os dias. É na dificuldade. É na igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é na faculdade, é todos os dias. É naquela situação com o familiar, é todos os dias, Ele está ali. Henrique, vem aqui. Vem cá, filho. Você eu posso pegar porque é meu filho. É assim, ó. Se eu vou para a direita, Ele está. Se eu vou para a esquerda, Ele está. Se eu decidir colocar o meu pé onde não é para colocar, Ele está. Se eu decidir falar mal da Vanessa com a Juliana, Ele está. Se eu decidir pecar, Ele está. Vem cá. Senta aqui do meu lado, senta aqui. Se eu quiser sentar, Ele senta. Se eu quiser levantar, Ele levanta. Se eu dormir, Ele está dormindo comigo. Melhor, Ele está acordado e eu estou dormindo. Se eu estiver acessando algo na internet que não convém, Ele está com os olhos bem abertos, olhando o que eu estou olhando. Se eu estou emprestando os meus ouvidos para ouvir o que eu não devo ouvir, Ele também está ouvindo. Se eu estou colocando a minha mão onde eu não devo, Ele está vendo. É maravilhoso pensar que Ele está o tempo todo sustentando, ajudando, não é? Mas também é perigoso, querido, quando você não considera essa presença. Que a partir de hoje, sabendo dessas coisas, o temor volte a ser gerado no seu coração. Jovens, Ele está vendo o que vocês veem. Ele está vendo o que vocês estão fazendo. Casais de namorados, o Senhor está ali. Ele é a terceira pessoa no relacionamento de vocês. Homens, maridos e mulheres casados, Ele é a terceira dobra do cordão. Ele faz parte do casamento. Pode sentar. Obrigada. Líderes. Amém? É difícil lidar com vidas. É. Mas é possível, porque o maior está dentro.
liderados, pessoas que precisam se envolver na obra, que já estão na obra. É possível continuar, é possível correr a carreira, porque você nunca vai estar sozinho. Ele capacita, Ele habilita, Ele ajuda, Ele prepara. Você nunca vai estar só. E o pastor Bud disse que ele falou isso para o Senhor. E o Senhor lembrou a ele de Hebreus capítulo 13. Abre aí, Estela. O Senhor trouxe ao coração dele alguns versículos. Quando ele disse, Senhor, eu estou tão sozinho. Hebreus 13, 5, a parte B do versículo. Seja a vossa vida sempre... a parte B. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. De maneira alguma. Errando, não errando, tropeçando, caindo, levantando, alegre, triste, feliz, revoltado. Porque às vezes a gente revolta, né? Se revolta e fala Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro. Não é? Mas se não revolta contra Deus, não. Se revolta contra o diabo. Ele é o culpado, querido. Nunca, jamais te abandonarei. Nunca é nunca. É nunca, querido. Nunca. Então pare de pensar que nos seus problemas, nas suas tempestades, Ele não está junto. Ele está bem junto, Ele está dentro. E é exatamente porque Ele está dentro que Ele não vai deixar você perecer. Se você estiver sensível à voz do Espírito, porque a palavra também diz que nós não podemos apagar o Espírito, extinguir o Espírito. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, Estela. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. E o Espírito aí está com letra maiúscula. Então não é o meu e o seu Espírito, é o Espírito Santo. Amém? Se Ele está aí para ser seu ajudador, seu consolador, o seu mestre. Muitas vezes nós não sabemos como agir diante das circunstâncias, não é, Aninha? Diante de alguns problemas. Covid veio aí, todo mundo ficou perdido, as autoridades, os médicos. Até hoje tem gente perdida nesse meio, não é? Mas nós temos aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Toda a verdade é a palavra. Ele veio nos ajudar. Mas se nós apagamos o Espírito, como nós não vamos ser ajudados? Como é que eu apago o Espírito? Quando eu não ouço. Quando eu quero fazer a minha vontade, do meu jeito. Com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Você pode ter o Espírito Santo aí, preparado o tempo todo para te dar instruções, para te mostrar direções, para te ajudar, jovem, com as associações certas, com as amizades certas, para ajudar nas escolhas, nos projetos, na sociedade certa, no negócio certo, Caio. Mas se você decidir não depender dele, ele vai continuar ali dentro, só esperando uma voz de comando. Na criação do mundo, quando Deus falava, quando a voz de comando dizia, haja luz, o Espírito Santo ia e criava todas as coisas. Ele só espera de você uma voz de comando, uma direção. Ele só espera de você que você dê a liberdade. Sabe o se render de verdade? Sabe o se consagrar a Ele de verdade? É isso que o Senhor está esperando nos dias de hoje. Tudo muito automático. Não é? 24 horas está sendo pouco. Tem muito crente, muito filho de Deus, desconsiderando a presença dEle. Vem a situação, o problema, vai lá e faz do seu jeito, com a força do seu braço, segundo a sua decisão, segundo a sua razão. Quando Ele está ali, só esperando a sua voz de comando. Só esperando você dizer, Espírito Santo, eu não sei nada, eu não sei como é que eu vou fazer.
Se você não tomar a frente, ai de mim. Mas nós não vemos mais os dias de hoje as pessoas falando, eu vou orar por tanto tempo para namorar. Eu vou orar por tanto tempo para ficar noivo, para casar. Eu vou tirar algumas horas do meu dia para orar, porque eu preciso saber que decisão eu vou tomar. A respeito de um filho, a respeito de um negócio, a respeito de uma amizade, a respeito de um emprego, porque se aquele emprego te tira da presença, te tira os teus dias de congregar e de se alimentar, querido, eu te pergunto, será que esse emprego é de Deus? Se aquele namoro está te afastando do propósito de Deus, será que é de Deus esse namoro? Se aquele negócio que você está fechando é proveitoso, é lucrativo financeiramente, mas ele vai te trazer algumas dores de cabeça, ou então muito ajuntar, muito ter. Salomão disse em Eclesiastes que tudo debaixo do sol é vaidade. E às vezes pessoas lutam e trabalham aqui, trabalha ali, faz 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. E aí não vem terça, aí não vem quinta, aí não vem domingo, ou então só vem no domingo. Querido, para Deus, terça, quinta e domingo é importante. Se para Ele é importante, seja para você também. Terça-feira é para orar, eu oro em casa. Não, querido, se Ele criou esse dia para você orar, se for estabelecido isso, venha. Venha. Talvez você esteja passando por situações sozinhos e você não esteja aguentando. E aqui você vai encontrar pessoas que vão orar com você, que vão pegar junto com você. E as coisas vão acontecer mais rápido. Quinta-feira. Tem momento mais maravilhoso esse do que aprender a palavra, querido. Conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E aí você fica pensando que você não precisa. E as pessoas estão se esfriando. Aí domingo a igreja fica lotada. Querido, as missas também na igreja católica ficam lotadas no domingo. Porque o povo acha que só precisa ir para a missa no domingo. Se bem que, abro aspas, a minha irmã ela é católica, ela mora numa comunidade em Cachoeira Paulista. Ela largou tudo para ser missionária nessa comunidade, já tem 12 anos. E quando ela veio passar agora o fim de ano, a gente quis aproveitar ao máximo, por causa da pandemia, a gente estava sem vela desde o ano passado. E aí combinamos, né? Ela veio, ficou uns dias, saímos com ela uns dias que ela ficou 3 dias na minha mãe só, porque o período de férias dele foi muito curto, dela e do esposo. E quando ela foi embora, ficou 3 dias na minha mãe e tinha que ficar mais 3 dias com a família do esposo. Então dividimos para não ter briga. Quando ela foi, a família do esposo mora em Mongaguá, pertinho. Nós falamos, vamos lá ver ela. E aí ela não falou nada, que ela precisava ir para a missa. Porque, ó, queridos, você pode falar o que for, eles dão um baile para a gente de fidelidade. Se ela ficar aqui 30 dias aqui na Baixada Santista, ela não falta uma missa. Pode ser de manhã ou pode ser à noite, mas eles não deixam de ir à missa um dia mesmo nas férias. E aí, calhamos de querer sair com eles, mas ela falou, primeiro eu tenho que ir para a missa. Quando nós estávamos já em Mongaguá. Vamos para a missa comigo, Michele? Vamos. Fui eu, Henrique, Gabi, Bruna, ela e o esposo. Sentei lá na missa e fiquei lá. Aquilo não ia me separar da minha irmã. Amém? Eu não sou religiosa a ponto de não poder pisar no lugar. Eu podia, eu fui católica antes de ser crente durante 7 anos. Eu sei como é a liturgia todinha de uma missa. Queridos, era uma segunda-feira, né, Henrique? A missa estava assim, ó. Você não via ninguém batendo papo. Você não via ninguém bebendo água. Você não via ninguém indo para o banheiro. Você não via ninguém mexendo no celular. Era para ficar em pé, todo mundo ficava. Era para ficar de joelho, todo mundo ficava. Só eu que não, né? Por isso que eu falei, eu vou até sentar lá no fundo. Porque aquilo para mim, hoje em dia, que a gente conhece, não faz a diferença, né? Foi uma liturgia assim vazia. Mas em que eu vi as pessoas desfrutando tanto daquele momento. Terminou a missa, e aí teve o início da oração do texto. Eu falei, meu Deus,
Já passou a hora da missa, agora eu vou ter que ver esse povo rezando terço. Amém. Fiquei ali sentadinha, respeitando toda a liturgia, tudo o que estava acontecendo. Eles estão no nível de fé diferente do nosso. Mas a fidelidade que eu vi, a reverência ali foi tão grandiosa, queridos. Que nós temos muito que aprender. A reverência. Terminou a irmãzinha, não, agora vamos fazer oração. Eles ainda queriam ficar mais tempo. Eu doida para fugir dali. E você vem para o culto, 1h30, você já fica. Deixa eu olhar para trás. Ou então você já fica, abrindo a boca. Senta, levanta. Dobrar o joelho, então, querido, isso não estou falando de religiosidade. Você dobra o joelho se você quiser. Mas desfrutar da presença. Aproveitar ao máximo. Amar esse momento. Eu amo poder congregar. Você deve amar, querido. Tem que ser essencial, tem que ser primordial. Porque o seu espírito precisa ser mais forte, estar mais alimentado do que a sua carne e do que a sua alma. Que vai estar o tempo todo raquítica, sem alimento, pensando que você não é amado, que você está sozinho, que Deus não está vendo, que Deus não está fazendo nada e que nada está acontecendo. Mas quando você se expõe a essas verdades, quando Ele fala, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse foi o versículo da minha conversão. Quando eu cheguei para Jesus em 2002, pastor Vailson era diácono em Santos, na ponta da praia, né, pastor? Ludinha ainda nem congregava lá com a gente. Foi o versículo da minha condição, da conversão. Quando eu entendi que Ele nunca vai me deixar e que Ele nunca vai me abandonar, querido, minha vida foi transformada. E já são 19 anos de evangelho. E eu não me imagino fora. Jesus provou da solidão de ser abandonado na cruz, quando Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele provou o que é viver sem Deus, para que nós não vivêssemos sem Ele. Ele desceu ao inferno, para que nós não descêssemos ao inferno, para que nós não passássemos a eternidade longe de Deus. E Ele voltou para o Pai com a obra completa. Mas aí veio o Espírito Santo. E quantas pessoas desconsideram tanto o Espírito Santo? Se fala tão pouco do Espírito. Mas Ele é o mesmo Deus que veio habitar dentro. Que dorme comigo, que acorda comigo. Que vê as minhas aflições, as minhas angústias, que se compadece das minhas fraquezas, que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis por mim. Vamos considerar mais a presença. Vamos valorizar mais a presença. Não deixe mais Satanás te enganar, dizendo que você está sozinho. Não. Quando vier essas mentiras, diga, Senhor, obrigado. Porque você nunca vai me deixar e jamais vai me desamparar. Obrigado, Senhor, porque você está comigo todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que Jesus volte, até que a igreja suba. Você não vai desfrutar disso só no arrebatamento, não. Desfruta agora, desfruta hoje, desfruta amanhã. Desfruta sábado, domingo, desfruta dessa presença no seu trabalho. Desfruta dessa presença na sua casa. Quando você sair por essas portas, Ele vai com você, Ele vai estar na sua casa. Quando você estiver dormindo, Ele vai estar velando o seu sono. E ainda diz a palavra que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você está dormindo e Deus está te dando boas dádivas. Nós cantamos aqui toda boa dádiva. Presentes, dons. Você está dormindo ali tranquilo. Ou às vezes nem tão tranquilo assim. Tem gente que se debate a noite inteira, que sonha, que fica ansioso. Não fica não, dorme. Já tem um que vai ficar acordado cuidando de você. Deixa Ele cuidar de todas as coisas. Se Ele interferiu na história de tantos homens que não tinha dentro, que tinha uma aliança inferior, Ele não vai cuidar de você? Que é a morada dEle, que é a habitação dEle. Hoje você é a arca da aliança. Hoje você carrega a presença. Amém?
com o propósito de não perecer, mas de fazer diferença nessa terra. Porque a presença também está aí, querido, para que você faça obras grandes, muito maiores do que ele fez, ele disse. Vocês farão obras grandes, muito mais do que eu fiz. Jesus falou aos discípulos, você pode. Então, se você parou de correr a sua carreira, volta a correr hoje. Se você diminuiu a passada, porque às vezes a gente está correndo, alguma coisa acontece e a gente perde aquela velocidade, né? Retoma hoje. Para de atrasar a obra. Para de atrasar o propósito. O maior está aí dentro. Você pode. Você pode. Você é o cara, você é a mulher. O poder de Deus, porque o Espírito Santo não é só a presença para ser amigo, não. Ele é o poder de Deus nessa terra. Porque Ele espera que a igreja faça a diferença. O mundo não vai fazer, querido. Deus está esperando de você. Faça alguma coisa. Ore por alguém. Impõe as mãos. Ah, mas é época de pandemia, querido. Se Ele falou que a gente vai colocar a mão, o enfermo vai ser curado, o Covid tem que fugir da igreja. A igreja não pode parar por causa de Covid-19. Se é o princípio das dores, coisa pior está vindo. E a igreja vai fazer o quê? Se esconder? Ficar em casa? Paulo não tinha a vida dele por preciosa. Eu sei, o medo veio, a dúvida veio. Mas a gente sabe para onde vai. Viver é Cristo, morrer é lucro. Ah, mas eu vou deixar filho, eu vou deixar esposa, eu vou deixar marido. Mas você vai estar cobrindo o propósito. Eu creio que você quer chegar lá em cima e o Senhor dizer, entra, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Nós estamos aqui para ser luz, queridos. Nós estamos aqui para ser sal. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para curar enfermos, para expulsar demônios. O mundo só não está pior, porque a igreja ainda está aqui. Então, se a igreja ainda está aqui para que o mundo não piore, faça a diferença. Pode ser que você não vá para as nações e alcance multidões como os grandes evangelistas. Mas se você fizer a diferença no seu colega de trabalho, no seu vizinho, você vai ter o seu galardão por causa dessa vida lá no alto. Não para, não desanima, não enterra o seu talento, porque você vai prestar conta. Faz mais, corre mais rápido. Amém? Considera a presença. Fala com ele, conversa com ele. Às vezes eu estou no quarto sozinha, mexendo a boca, né? A Bruna às vezes fala, mãe, está falando sozinha? Estou conversando com ele. Eu falo e eu ouço. Às vezes eu questiono alguma coisa, na mesma hora ele me responde, mas é isso mesmo, Senhor. Não, é isso mesmo. E ela fica, mãe, está falando com quem? Estou falando com o Senhor. Considerando a presença. E Smith Wigglesworth, quando perguntado para ele, quanto o tempo que você dedica orando por dia? Ele disse que ele só orava 15 minutos por dia. E era um homem que já havia ressuscitado muitas vidas. Poder de ressuscitar mortos. E as pessoas que estavam entrevistando ele ficaram assustados. Ele falou, eu oro 15 minutos por dia. Mas eu não fico 15 minutos sem orar. Ele considerava a presença. Talvez você não consiga ficar 15 minutos de joelho ou no seu quarto. Mas se você passar o dia inteiro com ele, conectado com ele, considerando a presença, carregando, indo e voltando, queridos. É tudo o que você precisa para ser um filho, um servo, um crente de sucesso. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia.